Seja bem-vindo ao canal Me Deixe Falar e é com alegria que quero contar essa história cheia de aprendizados sobre o filho do Napoleão Hill. E o mais fascinante é o que esse menino fez com a própria vida. Blair nasceu sem as orelhas, sem nenhuma perspectiva de ouvir e falar. Napoleão Hill contestou a opinião médica, sem dar nenhuma esperança. O médico foi frio ao dizer que o menino nunca ouviria ou falaria. Hill nunca aceitou essa opinião. Na sua mente, sempre ele alimentava a certeza de que um dia o filho iria falar, ele iria ouvir. Ele tinha essa certeza de que um dia encontraria uma forma, um jeito de ajudar o filho. É inacreditável o desenrolar dessa história e é real. Naquela época tinha um filósofo muito famoso em que Hill se apegou em sua frase. O filósofo foi Ralph Waldo Emerson e a frase é: todo o curso das coisas vai nos ensinar a fé. Só precisamos obedecer. Existe orientação para cada um de nós e, escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa de Emerson para Hill é desejo. Lembrando aqui que Hill nos ensina que só um desejo realmente ardente faz conseguirmos o que queremos. Segundo Hill, ver o filho ouvir e falar era o que ele mais havia desejado. E é aqui que ele nos surpreende. Hill não ficou esperando cair um milagre do céu. Hill não ficou na inatividade. Mesmo sendo algo tão complexo, afinal, o menino nasceu sem as orelhas. Sua primeira preocupação era encontrar uma forma de como implantar na mente do filho daquela pequena criança o seu desejo de pai. Qual caminho pegaria? Hill não dividiu seus pensamentos com ninguém. Imaginem, o menino não tinha orelhas. Quando Blair ficou um pouco maiorzinho na fase de falar, eles notaram que o menino podia ouvir ligeiramente alguns sons. Então, a esperança surgiu de verdade quando eles compraram um fonógrafo. Quando seu filho ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase. O pequeno menino ficou 2 horas em pé, ao lado da máquina, apertando os dentinhos e cerrando fortemente a boquinha. Só depois de muitos anos é que Hill descobriu que o seu filho podia ouvir claramente quando falava com os lábios tocando o seu osso mastoide na base do crânio. Naquela época, nada se sabia sobre o princípio da condução óssea. Estamos falando do início do século XIX. Foi depois disso que Hill começou a contar histórias para o filho. Antes dele dormir, nelas tentava desenvolver no menino a autoconfiança, a imaginação e um forte desejo de ouvir. Por muitas vezes contou a mesma história de formas diferentes, com cores diferentes. Dizia que seu problema não era uma deficiência, e sim um bem de grande valor. Hill, depois de tanta pesquisa e de tanto trabalho para desenvolver toda a história que ele nos deixa sobre a lei da atração, acreditava que toda dificuldade traz com ela uma semente de vantagem equivalente. E assim o menino cresceu, com muita fé nos ensinamentos do pai. Hill disse ao filho que ele teria muitas vantagens sobre o irmão mais velho. Como, por exemplo, os professores dariam mais atenção a ele, que as pessoas pagariam mais pelas suas mercadorias, porque viriam nele o quanto ele era brilhante, viriam o quanto ele era esforçado. Blair o admirava muito por isso. Uma noite, quando Hill e sua esposa chegaram em casa, viram que o menino estava dormindo, com a mãozinha fechada, só que nela tinha muito dinheiro. Os empregados então contou para eles que o menino havia pulado a janela e saído às escondidas. Blair pegou 6 centavos com o sapateiro vizinho e comprou em jornais para vender, imitando o irmão mais velho. A mãe caiu em prantos, afinal o menino só tinha 7 anos. Como assim o seu filho sem orelhas, sem poder ouvir e falar, saiu às ruas para vender jornal? Já Hill gargalhava de alegria, porque viu no menino um pequeno empreendedor corajoso, ambicioso e autossuficiente.
cheio de fé nele mesmo. Rio sentiu que seu esforço de colocar e cultivar na mente do filho sementes de fé nele mesmo começava a dar frutos. O menino surdo passou pelo ensino fundamental, pelo médio e pela faculdade. E foi na última semana da faculdade que o milagre aconteceu. O menino recebeu um aparelho auditivo para ser testado. Blair já havia testado um outro antes, muito parecido, então ele não deu muita atenção. Mas quando o fez, eis que o mundo passava a ter sons. A primeira coisa que Blair fez foi ligar para sua mãe para poder ouvir a sua voz. Com seu desejo realizado, ele escreveu uma carta para o fabricante, contando com entusiasmo seu novo mundo. E foi aí que a sua incapacidade se transformou em um bem que lhe rendeu muito dinheiro e muita felicidade também. O fabricante respondeu a Blair, convidando-o para conhecer a fábrica em Nova York. E lá ele foi conversar com o engenheiro e foi quando teve a sua ideia brilhante. Preciso contar minha história e fazer ela chegar a todos que precisarem de aparelhos auditivos. Então, Blair fez uma proposta à empresa do aparelho. Depois de analisar todo o marketing da empresa, tudo o que ela operava durante um mês, a proposta feita ao fabricante foi irrecusável e foi assim que Blair, o menino sem orelhas, ganhou o mundo e ainda levou alívio para milhares de pessoas limitadas pela surdez. Rio nos diz que aquela mentirinha inocente plantada desde bem pequeno e cultivada com um desejo ardente o levou a concretizar o seu sonho. Se você aí não viu a nossa playlist de Napoleão Hill aqui do canal, vai lá que está bem completa, cheia de detalhes para você mudar a sua mente e plantar novas sementes para colher bons frutos na sua jornada. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha e até o próximo vídeo.